Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, eterno instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, unido Deus, eternamente ali, em canto abrasador, trindade santa de louvor nos céus. Olá, amados irmãos e amigos que nos assistem nessa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez dando início a esse culto de louvor a Deus, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Estamos reunidos todas as semanas para tentar levar para os irmãos e amigos esse culto de louvor a Deus, para que nós possamos continuar juntos nesses momentos difíceis. Mas, como diz a palavra de Deus, nós louvamos, nós cantamos e, apesar de não estarmos juntos, estamos juntos em espírito, e essa é a nossa intenção. Sejam bem-vindos, então, até aqueles que nos assistem em outras cidades. Nós ficamos sabendo que outras pessoas assistem em outras cidades, isso é muito bom. Tem essa vantagem de alcançarmos mais pessoas, não é? E eu queria desejar a todos um bom culto. Em sua casa, onde você está, participe, cante os louvores e participe conosco quando nós estivermos orando também. Faça sua oração em casa para que sua família seja abençoada também. Mais uma vez, nós vamos curvar nossas cabeças. Eu te convido, meu amigo, onde você está, curvar sua cabeça. Vamos fazer uma oração inicial para depois darmos prosseguimento a esse culto da Igreja Batista Emanuel. Oremos todos então. Santíssimo Deus, eterno Pai misericordioso, nós te rogamos e honramos o teu nome, que tu és o único digno de toda honra e de toda glória, Deus. Que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Rogamos, ó Deus, que tu perdoes os nossos pecados, perdoa as nossas negligências, ó Deus, perdoa o pecado da tua igreja, esteja curando, ó Deus, esta nação e todo o mal que tem assolado este país e o mundo inteiro, ó Deus. Nós queremos te agradecer porque tu tens estado conosco, ó Deus, em todos os momentos de dificuldades. Nós percebemos o teu amor, percebemos o teu cuidado, Pai amado. Mais uma vez, nós sabemos que tu és um Pai misericordioso e sabemos também que tu estás conosco, ó Deus, como prometido, até o fim do século, ó Deus. Muito obrigado, que o teu nome seja louvado e agradecido em toda a terra, ó Deus. Te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos então cantar 2 louvores, e eles se chamam Recebi um Novo Coração do Pai, fala sobre a família, que é a igreja, e o outro, hino do cantor cristão, 301, vai falar da fidelidade do cristão com relação à palavra de Deus. É 301, Creia e observar. Cantamos juntos, então, com o grupo de louvor da igreja. Jesus. pecado.
Amém. Estamos de volta depois de cantarmos louvores ao nosso Deus. Vamos agora estudar e ouvir a palavra do Senhor, a mensagem da palavra de Deus para esta semana, para nos sustentarmos durante toda esta semana que está se iniciando. E, irmãos, eu queria que todos, se você tem sua Bíblia em casa ou celular, abra sua Bíblia para o livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Eu estarei lendo esse texto agora. Você acompanha na sua casa com a sua Bíblia. Atos 2, 42 a 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e tremor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Palavra do Senhor lida no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Muito bem, vamos fazer mais uma oração e pedir para que Deus esteja nos iluminando, para que nós possamos entender a mensagem do Senhor nesta noite. Oremos. Santo Deus, Pai de misericórdia, já cantamos aqui, louvamos o Teu nome. Nós queremos agora ouvir a Tua voz pela Tua palavra, do jeito que ela foi escrita, inspirada, ó Deus. Fala conosco, mostra o Teu propósito a cada coração que está ouvindo e vendo a Tua mensagem nesta noite. É o que rogamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar então, amados. Eu peguei esse texto do livro de Atos, é um texto conhecido, sobre a igreja primitiva, o início da igreja, para nós procurarmos aqui nesse texto elementos essenciais para a sobrevivência da igreja. A igreja está passando atualmente por uma grande provação. As pessoas pensam que a provação é individual. É individual sim, mas a maior provação é a igreja que está passando nesse momento difícil. É um ataque diferente, não há exércitos fechando igrejas, não há imperadores decretando leis para que os crentes sejam pegos e levados a tribunais, como houve na igreja primitiva, mas a igreja está sofrendo muito com isso. Nós precisamos olhar para esse texto aqui e verificar quais são os elementos essenciais para que a igreja sobreviva nesses tempos difíceis. O que precisa ter para que ela pelo menos escape disso que está acontecendo? Alguns elementos essenciais que são listados aqui no livro de Atos. E logo no versículo 42, no início, ele diz assim: e perseveravam. Essa palavra perseverar ela vai aparecer outras vezes aqui nesse mesmo texto, mas é exatamente a base, a raiz desse texto é a palavra perseverança. Perseverar é uma palavra, perseverança é uma palavra usada muito na parte religiosa, poucas pessoas a utilizam de forma secular, mas porque ela tem muito a ver realmente com religião. E se nós pesquisarmos essa palavra, ela é uma palavra que vem do latim, escrita com S, perseverança. Ela é a união de duas palavras, é o prefixo per, que significa total, e acrescido da palavra severus, significa sério, seriedade, ou seja, perseverança, seriedade no total. Se a gente juntar essas palavras, a gente percebe que existem poucas palavras que podem juntar tantas coisas em uma só. Seriedade no total, perseverar, no nosso dicionário diz que é asseverar, é se manter firme. Mas aqui, no seu sentido nativo, é levar muito a sério alguma coisa. E essa palavra perseverança ela aparece muitas vezes na Bíblia, aliás, em diversos textos, mas aqui em especial, falam que a perseverança é a base da sustentação da igreja primitiva e certamente é a base da sustentação da igreja moderna também, pelo menos a igreja verdadeira que quer se manter viva.
Agora, observando o texto, perseveravam. Perseveravam em quê? Eu me proporei a responder essas perguntas. Perseveravam em quê? Perseveravam, além de em que, vamos responder também como perseveravam e qual o resultado disso, né? Perseverar, tem que perseverar em alguma coisa. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, do vestibular, que hoje em dia é o Enem, se você não passa na primeira vez, você tem que perseverar estudando e fazer duas vezes. Se não passar, persevera estudando para fazer pela terceira vez. Isso é perseverar. Mas aqui no livro de Atos, ele já começa com a palavra e perseveravam, para dizer que a igreja se sustentou no início com a perseverança. Mas perseverança em quê? Há 4 elementos citados aqui. Eu vou expor esse texto aqui, nessa exposição bíblica, procurando cada versículo, né? E nós vamos percebendo que as palavras vão aparecendo uma atrás da outra. Perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. E quarto, nas orações. Repetindo, 4 elementos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui está os 4 pilares da perseverança da igreja primitiva. Vamos então analisar. Eles perseveravam nesses 4 pilares, mas aqui o texto diz como eles perseveravam e o resultado dessa perseverança também aparece aqui no texto. Vamos analisar para que nós possamos tomar isso para nós e não deixar que a nossa igreja, a igreja que está vivendo hoje no século XXI, que a igreja possa escapar e sobreviver a esses momentos difíceis. Então, irmãos e amados, vamos então parte a parte. Primeiro, que aparece aqui o primeiro pilar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí você pode me perguntar, mas que doutrina dos apóstolos é essa? Eu achei tão interessante o autor de Atos ter colocado doutrina dos apóstolos, porque doutrina dos apóstolos é tudo aquilo que os apóstolos escreveram, aquilo que eles deixaram escrito para nós, não é? Nada além disso. Se uma igreja sobrevive hoje com outras coisas, ela está vivendo de outra forma. Porque aqui, o livro de Atos, eles já tinham algo escrito pelos apóstolos, e eles usavam esses ensinamentos para que a igreja pudesse se manter viva. E eles ensinavam as pessoas, um ao outro, o que nós chamamos hoje de discipulado, fazer discípulo. Uma pessoa se convertia, imediatamente já entrava na base do ensino dos apóstolos. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, por que aqui o texto fala dos apóstolos? Porque é o seguinte, mesmo naquela época já haviam pessoas se intrometendo, se chamando apóstolos, se autodenominando apóstolos, ensinando coisas que não iam de acordo com o ensino dos apóstolos de Jesus Cristo, dos apóstolos verdadeiros. E o apóstolo Paulo, prevenindo os irmãos sobre isso, ele falou, quando eu saí, no livro de Atos ele falou isso, quando eu sair do meio de vocês, entrarão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. E esses lobos, eles entraram naquela época e até hoje estão por aí. E realmente estão com fome e com sede. Eles não poupam o rebanho, eles têm vontade própria, têm seus próprios ensinamentos e eles estão destruindo a igreja pelos seus ensinamentos. Esse é um problema muito grande. Hoje, irmãos, se naquela época já tinha, o apóstolo Paulo preveniu a igreja, olha, alguns aparecerão se autodenominando apóstolos. Ele escreveu para os Coríntios sobre isso, né? E ele, desses lobos devoradores, olhando para ele, dizendo, eu sou um apóstolo. E Paulo, quando defendeu o seu apostolado, ele falou várias coisas, falou de sofrimentos, de coisas que os apóstolos haviam passado e que nenhum deles sequer chegavam próximos disso, não é? Então, os apóstolos de Jesus Cristo, todos eles escreveram, os que escreveram, está aqui nesse livro. Nada além disso aqui pode ser ensinado. Infelizmente, ainda hoje tem pessoas que se autodenominam apóstolos, usam seus métodos persuasivos, né? Paulo também falou sobre isso, ele disse que essas pessoas elas tinham uma eloquência muito grande e acabavam arrebanhando muitas pessoas, exatamente como hoje. Muitos apóstolos modernos, hoje falsos apóstolos, continuam com seus ensinamentos falsos, levando as pessoas ao erro. O ensinamento dos apóstolos é a base da manutenção da igreja. Por isso que eu me preocupo com isso, irmãos. Nós estamos separados uns dos outros, estamos cada um em nossas casas, temos dificuldade de manter o ensinamento bíblico. Nós, da nossa igreja Batista Manuel, nós temos ensino bíblico na escola bíblica dominical, domingo pela manhã, e na terça-feira à noite.
nós estamos privados disso, não temos esse ensinamento direcionado exclusivamente para o ensino da Bíblia, não temos, estamos sem isso, e o que acontece é que, com o tempo, se isso demorar muito, vai prejudicar com certeza a espiritualidade de todas as pessoas. Eu tenho me preocupado com isso. O ensino é a base da igreja, o ensino bíblico, não outro ensino. Não é? Se você procurar na internet, a internet tem de tudo. É difícil você ir à internet e encontrar só as coisas boas. A internet tem tudo, as boas e as ruins. Então, se a pessoa não tem experiência, acaba se iludindo e caindo na lábia desses falsos profetas e falsos apóstolos que tem por aí. Os apóstolos verdadeiros, eles já morreram, eles não estão mais vivos, eles deixaram a Bíblia para nós. Não caia na conversa desses apóstolos que usam chapéus, usam túnicas, se chamam de apóstolos, e Paulo falou assim, eles vão se chamar de apóstolos, mas eles não são falsos líderes. O ensinamento bíblico é importantíssimo para a igreja. Eu sei, irmãos, que devido ao que está acontecendo, nós estamos basicamente sem ensino. Então é fundamental que você mantenha na sua casa a leitura da Bíblia e, se possível, até uma espécie de estudo sobre aquele texto. Porque para que não caia naquela situação de passar tanto tempo sem esse estudo e perder aquele fundamento que já foi dado. Então eu faço um apelo para as famílias que estão em casa. Quando estiver fazendo a sua reunião doméstica, leia a Bíblia, converse sobre aquele texto, procure incentivar as pessoas da família a procurar os ensinamentos da palavra de Deus, porque é muito tempo para ficar sem essa base. Eu tenho me preocupado com isso, eu faço esse apelo para os irmãos. Então, o primeiro pilar para a sobrevivência da igreja é a palavra de Deus, é a leitura, o estudo da palavra de Deus. Não só a leitura, como o estudo e a meditação. É necessário que haja estudo da palavra de Deus. Não podemos ficar sem esse estudo. Sem esse estudo, nós vamos ficar sem alicerce. E sem alicerce, toda casa cai. E os irmãos iniciais, eles perseveravam, ou seja, eles estavam o tempo todo estudando e crescendo no ensino da palavra de Deus. Perseverar é continuar, é se manter firme e levar a sério, como já foi dito aqui no início, né? Levar a sério a palavra de Deus. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar, está aqui no versículo 2, depois deles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Na comunhão. Se você procurar o sentido das palavras comunhão, você vai encontrar muitos por aí. Mas, basicamente, comunhão é amar uns aos outros, cuidar um dos outros, porque, afinal de contas, todos nós temos o mesmo objetivo. E a questão da comunhão, ela é tão importante para a igreja se manter viva, que todas as vezes que Cristo falou sobre a igreja, ele falou sobre isso. Na sua oração sacerdotal, ele disse o seguinte: Pai, eu rogo que eles sejam um. Ou seja, que eles estejam sempre juntos e unidos. Isso é importante, irmãos, mesmo que seja para nos magoar uns aos outros. E o apóstolo Paulo chegou a dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, que nós precisamos estar juntos para que nós possamos nos suportar uns aos outros e nos perdoar uns aos outros em amor. Ou seja, a mágoa e o perdão, ela faz parte da vida cristã. Sem isso, nós vamos ficar falhos. Precisamos uns dos outros, precisamos estar próximos uns dos outros. A comunhão, já foi colocado como pilar o primeiro a Bíblia, agora a comunhão, tão importante quanto a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos privados disso. Esse grande problema está nos privando de estar juntos. Com muita dificuldade a gente está conseguindo falar uns com os outros através da internet. Conseguimos, às vezes, até mobilizar para entregar uma cesta básica para um irmão, para ajudar um outro irmão que está precisando, mas nada substitui a reunião física de estarmos juntos, nos abraçando, para sentirmos o calor humano uns dos outros. A gente sente muita falta disso. Eu, pelo menos, sinto muita falta de um abraço, de apertar a mão dos irmãos. Isso tem me maltratado muito, e eu sei que os irmãos também têm passado por isso. Mas é bíblico. A comunhão, ela é um pilar da igreja. A igreja precisa disso, precisa da comunhão. Nós precisamos nos encorajar mutuamente, exortar mutuamente. Então, no livro de Atos, em todos os primeiros capítulos do livro de Atos, está sempre falando sobre isso. Os irmãos estavam juntos em comunhão. Aqui diz até que eles dividiam os bens, eles vendiam os bens, dividiam uns com os outros, que eles estavam tentando fazer com que os mais pobres
receber esse auxílio. Então, irmãos, a igreja ela tem essa função de fazer com que nós estejamos mais juntos e nesse mais juntos possamos, como pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo Deus, fazer com que essa brasa, esse braseiro continue vivo, porque se você separar uma brasa do fogo, a brasa devagarzinho, ela vai apagando. E esse texto que eu vou ler para os irmãos aqui, eu acho muito importante para esse momento. 1 João capítulo 1, e versículo 7 diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a comunhão, ela faz parte da igreja. Sem ela, nós não vamos conseguir sobreviver. Em Atos capítulo 2, versículo 1, diz que os discípulos estavam todos juntos em um só lugar. Estamos privados disso, irmãos. Por isso que eu estou falando aqui. Quais são os 4 pilares da igreja? Da perseverança. Primeiro, a doutrina dos apóstolos. Segundo, a comunhão. Importantíssima. Precisamos uns dos outros. Precisamos estar juntos. Então vamos orar para que esse grande mal passe logo, nós possamos estar juntos na igreja novamente, conversando, nos abraçando e ajudando uns aos outros mutuamente. Vamos para o terceiro pilar pelos quais eles tinham que perseverar. Depois da doutrina dos apóstolos, na comunhão e agora no partir do pão. O partir do pão, que está no versículo 42 do livro de Atos capítulo 2, aqui nos remete à ceia. Aquele momento em que Cristo chamou os seus discípulos, na noite em que ele foi traído, conversou com os discípulos e juntos fizeram a última refeição. E ele explicou, eles estavam ali com pão e com vinho, e esse pão e vinho tinham simbolismos importantes para aquele dia. O pão simbolizava o corpo de Cristo e o vinho simbolizava o sangue de Cristo que estava para ser derramado pela nossa salvação. E ele disse, olha, vocês, eu vou tomar com vocês agora essa refeição só depois na glória celestial. Agora vocês continuem fazendo isso. Ele incentivou a igreja a, quando se reunir para a ceia, nós chamamos de ceia, também um ato de comunhão, mas a ceia ela aponta para a comunhão conosco e com Cristo, a união dos irmãos em si e com Cristo. Então, esse partir do pão fazia com que os irmãos da igreja primitiva, toda vez que participassem, eles lembravam daquilo que acabava de acontecer, e o tempo ia diminuindo aquela lembrança, não é? Depois de 50, 70, 80 anos, já não havia mais pessoas vivas que haviam visto o que aconteceu. Então, esse ritual da ceia, ele foi feito para alimentar esta memória da morte de Cristo em nosso lugar. E até hoje, amados irmãos, quando participamos da ceia, nós sentimos a presença de Deus como nunca. Lembrando daquele momento em que Cristo ele derrotou o diabo, jogou os nossos pecados na cruz e nos libertou da escravidão do pecado. O partir do pão, ele nos lembra isso, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Então, eles faziam isso constantemente, quando eles se reuniam. O partir do pão é isso aí. E nós, irmãos, infelizmente, estamos privados disso também. Eu vi, o irmão Gabriel me deu a ideia, ele viu alguém fazendo, um pastor fazendo uma ceia online. Se não me engano, era assim que ele falou, uma ceia online. E eu pensei, não existe ceia online, irmãos. Não há como eu ter comunhão com o irmão, participando aqui de um pão e do vinho, se você está na sua casa. A ceia foi feita por Jesus Cristo com os discípulos na mesma mesa. Então, eu rogo a Deus que nós logo, logo possamos estar juntos. Eu digo para os irmãos, a nossa primeira reunião, depois de tudo isso passar, vai ser uma ceia, em que nós juntos vamos participar numa grande festa com o pão e com o vinho, simbolizando o sangue e o corpo de Cristo. Não dá para fazer ceia online, não dá. A ceia, o partir do pão, é juntos. Juntos. É assim que será, e é assim que Cristo ordenou. A comunhão, ela fala da nossa união uns com os outros, enquanto o partir do pão fala da nossa união com os outros e com Cristo. É diferente? É diferente. Nós nos unimos uns com os outros e nos unimos com Cristo na ceia, no momento da ceia. Que Deus tenha misericórdia desta igreja, que nós possamos logo, logo estar juntos, participando da ceia também.
aqui na Igreja Batista Emanuel. Quarto pilar em que eles deveriam perseverar, nas orações. Está aí no versículo 42 também. Nas orações. Depois de falarmos da importância da palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, falamos da comunhão uns com os outros, falamos do partir do pão e agora vamos falar das orações. Afinal de contas, irmãos, sem oração não dá para ser crente, não é? Tinha uma amiga minha que dizia que crente que não crê na oração, ele não precisa ser crente, é verdade. Todos eles se reuniam sempre em oração. O livro de Atos fala muito sobre isso, eles estavam sempre reunidos. Atos 1,14 diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração. O texto fala exatamente assim, sempre em oração. Atos 1:14 diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração. Então, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Tiago, e com os irmãos dele. Sem a oração, não há igreja. Nós temos aqui na Igreja Batista Emanuel o nosso culto de oração toda quinta-feira, às 7:30 da noite. Infelizmente, não estamos podendo fazer. Nós oramos em casa, mas como eu sinto falta desse culto de oração. Como eu sinto falta, irmãos. É um culto que vem poucas pessoas, 30% da igreja, mas é muito bom. Quando nós nos reunimos a oração coletiva, em que nós conversamos uns com os outros sobre os nossos problemas dos outros até que não vêm, nós oramos mais pelos outros do que por nós mesmos. E ali nós sentimos, o último culto de oração que fizemos no ano passado foi tão emocionante, porque ouvimos algumas pessoas abrir o seu coração e contar seus problemas que a gente não tinha ouvido ainda. Nós podemos então, através desse culto de oração, conhecer um pouco melhor a angústia e a dor de um irmão que a gente conhecia pouco. E para nós foi tão bom naquele dia orar por aquela pessoa, sabendo que aquela oração estava sendo ouvida por Deus. A prática da oração coletiva é um privilégio daquele que crê em Cristo. Quando você se reúne com os irmãos para orar, nós sabemos que algo está acontecendo. Nós temos a certeza que quando nos reunimos, quando nos damos as mãos em oração, Deus está ouvindo e Ele age. Então, a oração coletiva é um pilar da igreja primitiva. Nós oramos em casa, oramos no nosso quarto. Aliás, Cristo falou, quando você quiser orar, entre para o seu quarto, que Ele em secreto vai te ouvir. Mas a oração coletiva sustentou a igreja. Nós vemos quando alguns discípulos estavam presos, Paulo e os discípulos estavam presos, os irmãos da igreja se reuniram e ficaram ali cantando e orando, e eles foram libertos. Então, quando nos reunimos em oração, algo acontece, Deus age. Apelo que eu faço para os irmãos. Continue orando na sua casa. Mas vamos orar, para que nós possamos logo ter o nosso primeiro culto de oração aqui na Igreja Batista Emanuel. Amém? Bom, nós vimos aqui em que eles perseveravam, repetindo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses eram os 4 pilares, os 4 discípulos perseveravam. Agora nós vamos ver o seguinte. Como eles perseveravam? Como? Como eles perseveravam? Aí nesse texto mesmo de Atos capítulo 2, você vai ver o seguinte, que no versículo 43 diz que em cada alma havia temor. Aqui não diz que as almas estavam com medos, mas temor a Deus, sabendo que Ele é que domina todas as coisas, Ele que é o dono e que observa e que faz com que tudo aconteça. Então, não tenham medo, irmãos. Joguem fora o medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Não tenham medo. Temam a Deus. Temam a Deus. Isso é que importa. Quando você chegar no nível do apóstolo Paulo, que disse que, olha, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você chegar a esse nível, você vai chegar a um nível de tranquilidade tão grande que não vai se assustar com as coisas. Não tenham medo. Temam a Deus. Sirvam e temam a Deus. Então, os irmãos, eles tinham temor a Deus. Então, como é que eles perseveravam? Com temor a Deus, com temor. E outra coisa, aqui no versículo seguinte, no versículo 44, diz que eles estavam todos unânimes, estavam juntos. Juntos. Então, eles como perseveravam? Com temor e juntos. Juntos. Então,
A igreja primitiva, ela sobreviveu a todas as dificuldades que eles passaram e não se compara ao que é hoje. Por mais que você pense assim, está difícil, mas naquele tempo era bem pior. Eles eram arrastados aos tribunais, depois eles tiveram que sofrer coisas bem maiores pelo Império Romano. Nós não chegamos próximo disso, próximos. Mas se observarmos, os pilares aqui são os mesmos. Nós temos que perseverar nesses 4 pilares, juntos e unânimes, sem ter medo, mas temendo a Deus. E a última pergunta que eu quero responder sobre isso é: onde eles perseveravam? Já sabemos em que e como. E agora, onde eles perseveravam? E eu peguei aqui 2 palavras básicas aqui. Primeiro, preste bem atenção no versículo 46, que diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. No templo. Então, o primeiro lugar onde eles perseveravam era no templo. Imagine, irmãos, que na época os crentes não tinham igreja, como nós temos aqui, não tinham templos. Eles tinham o templo dos judeus, do judaísmo, que era, aí tinham as sinagogas em outras cidades, sem ser em Jerusalém, e eles usavam esses lugares para estar lá e possivelmente em lugares que não eram os lugares principais, porque o templo judaico era para o judaísmo. E eles eram judeus, eles podiam entrar, eles aproveitavam, assim como Cristo fez também, eles aproveitavam o templo e ficavam lá orando, porque ali havia grande aglomeração de pessoas. Então eles se reuniam no templo. Um dos lugares onde eles perseveravam era no templo. E o segundo lugar, que você pode ver aqui, diz que eles, de casa em casa, tomavam as suas refeições. Então, além de eles perseverarem no templo, também perseveravam em suas casas. Então, irmãos, o que eu sempre digo? Famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. Eu tenho certeza que nesse período em que nós estamos em família, nossa família se reunindo todos os dias, nós estamos crescendo espiritualmente, não tenho dúvida disso. O crescimento vem, sim. O crescimento chega. O crescimento espiritual é pelo estudo da palavra de Deus, e isso está acontecendo graças a Deus. Se é uma notícia boa com relação a tantas notícias ruins, é essa, que as famílias se reunindo, elas crescem espiritualmente. Perseverar em casa, no início, eles não tinham igreja. Ficavam nas casas das pessoas, né? A igreja começava numa casa, depois eles começaram a construir os templos, mas no início era nas casas. Era nas casas. Essa questão de templo que nós temos aqui é relativamente moderna, não é uma coisa tão antiga assim. Então, só fazendo uma recapitulação aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como eles perseveravam? Com temor diante de Deus, com temor de Deus, e não com medo, mas com temor. E também, a gente viu aqui pelo texto aqui, que além desse temor a Deus que eles tinham, eles não tinham medo do que ia acontecer. Eles temiam a Deus. E onde eles perseveravam? Onde? Nas casas e no templo. E o resultado disso, irmãos? O resultado de uma igreja que atuante, uma igreja que se sustenta. Resultado disso? O resultado é o seguinte, no versículo 47, louvando a Deus. O resultado disso foi o louvor a Deus. Deus sendo louvado pelo que a igreja estava fazendo. Então, se você está se reunindo dentro da sua casa, mesmo que você não cante nenhuma música, você está louvando a Deus. Mesmo que você não seja um instrumentista, você está louvando a Deus com a sua vida. Observando esses 4 pilares, quando você faz um estudo bíblico na sua casa, lê um texto, você está louvando a Deus. O resultado é o louvor a Deus. O nome de Deus é louvado quando fazemos isso. E o segundo resultado está no versículo 47, contava com a simpatia do povo. Ou seja, esses 4 pilares sendo observados, acaba criando uma simpatia do povo. Eu não estou falando das autoridades, estou falando do povo. Aquela igreja que é bem vista pela comunidade, porque ela está fazendo o seu trabalho. Imagine vocês, a igreja atuando em oração pelas pessoas que precisam, ajudando uns aos outros, ajudando os necessitados. Claro que cai na simpatia do povo. O texto é um resultado importante para a igreja também. E o último resultado aqui, está também no versículo 47, e o mais importante dele todos. Enquanto isso, dia a dia, o Espírito Santo ia acrescentando os que iam sendo salvos. Olha aí, irmãos.
A preocupação com relação à salvação das pessoas não é nossa, nós temos que fazer o nosso trabalho com a pessoa humana, observando os 4 pilares, pregando o Evangelho, o Espírito Santo vai acrescentando os que vão sendo salvos. Eu não tenho dúvida disso. Quando estamos nesse trabalho aqui, todos os finais de semana, gravando esse culto, em honra e louvor a Deus, e eu tenho certeza que pessoas por aí estão ouvindo essa palavra e estão se convertendo. Porque o Espírito Santo é que faz essa obra, não somos nós que fazemos. O Espírito Santo vai, dia a dia, acrescentando os que iam sendo salvos. Então, esse é o resultado da igreja cumprir o seu papel. Amados irmãos e amigos, nós estamos privados de algum desses pilares aqui, mas não nos impede de continuar fazendo o que podemos. Então, estude a Bíblia na sua casa, ensine a Bíblia para os seus familiares, dentro do possível, dentro do seu conhecimento. Não vá procurar conhecimento de outras pessoas, dos lobos vorazes que estão por aí, esqueça disso. Não procure outro ensinamento se não for o da Bíblia. O apóstolo Paulo chegou a dizer, se alguém chegar aqui pregando outro evangelho, se alguém chegar até com um anjo do céu, não queira saber. Então, olhe só para a Bíblia, isso é o que interessa, é a Bíblia. Né? Na comunhão, se você não pode vir à igreja, tem comunhão com seus familiares. É o que está acontecendo agora. No partir do pão, infelizmente, nós temos que esperar. E eu tenho certeza, amados irmãos, que logo, logo estaremos juntos, em união, participando da ceia, com muita alegria. Eu tenho certeza disso, é um sonho meu. Eu já estou vendo tudo isso acontecer. E no último pilar das orações, mantenha suas orações em casa. Ore pelas pessoas que precisam, ore pelas pessoas que estão sofrendo mais, ore pelo país, coloque-se diante do Senhor, não esqueça disso. Amém? Eu quero deixar para os irmãos, como toda semana, eu tenho deixado um texto, para vocês possam meditar durante toda a semana. E o texto está em Hebreus capítulo 10, versículos 31 a 39. Diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que foram tratados. Vocês compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, 31 a 39, versão NVI. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela fala ao nosso coração. Agora eu te rogo, Pai, que ela possa, aonde ela chegar, alcançar o propósito traçado por Ti. Abençoa-nos, ó Deus, durante mais uma semana. Esteja conosco, nos protegendo, nos dando força para suportar esses momentos difíceis que ainda virão. Eu te rogo, ó Deus, pelos idosos da nossa igreja, de uma forma geral, de todo o nosso país. Continua, Deus, a nos proteger. Tira o medo das pessoas, ó Deus, dos crentes, que eles possam ter temor a Ti e não medo do que está acontecendo. Nos abençoa a todos nós que estamos ouvindo e assistindo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, estamos aqui encerrando mais uma vez esse culto de honra e louvor a Deus e quero agradecer mais uma vez àqueles que participam, os que gravam, os que estão conosco. Eu tenho visto muitas igrejas com dificuldade de fazer esse culto, mas graças a Deus nós temos pessoas capacitadas na igreja com equipamento que têm feito esse trabalho muito bom. Eu fico feliz com isso e sei que esse trabalho tem mantido
a fé de todos nós acesa. Essa é a nossa ideia, né? E falando um pouquinho sobre o decreto do governador, parece que ele foi prorrogado, mas não foi com tempo determinado. Então, nós vamos ainda continuar fazendo esse trabalho. Se houver alguma novidade nesse sentido, nós voltaremos a conversar sobre isso, mas, infelizmente, ainda temos que ficar com as portas da igreja fechadas. Deus nos abençoe, uma semana abençoada a todos nós. Vamos continuar orando. Esta semana, a irmã Paula perdeu a sua mãe, nós oramos por ela, e eu sei que o Espírito Santo consola, então continue orando pela família da irmã Paula, para que Deus esteja consolando o coração da Paula. Perdeu a mãe, é uma dor muito grande, eu sei o que é isso, mas o Espírito Santo consola. Deus abençoe a todos, uma excelente semana. Vamos cantar agora o hino do cantor cristão, que diz que nós temos que estar felizes em toda e qualquer situação. Cante conosco o hino 398 do cantor cristão, Feliz com Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Se paz da mais doce me deres gozar, se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado